Vamos ler a Bíblia então, irmãos? Abrir no último livro da Bíblia, que é o Apocalipse. Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse 21. Eu quero ler apenas um versículo do capítulo 21 do Apocalipse, que é o versículo de número 7. Mas eu pediria aos irmãos e amigos que deixassem suas Bíblias abertas para a nossa meditação nessa noite. Eu vou citar outros versículos e assim fica mais fácil os irmãos conferirem se é assim mesmo. A Bíblia fala que quando Paulo chegou na cidade de Bereia, os bereanos, tudo que Paulo falava, eles conferiam na Bíblia se era assim mesmo. E é assim que a gente deve fazer, sabia? Porque eu posso falar o que eu quiser aqui. Viu, Mário? Eu já gostei, por exemplo, muito de falar sobre futebol. Ultimamente eu não estou gostando mais disso. Acho que crente nem tinha que mexer com isso, negócio de futebol. Mas nosso assunto aqui é a palavra de Deus, então é bom que a gente confira se é assim mesmo. Apocalipse, capítulo 21, eu vou ler apenas o versículo de número 7. Diz assim: o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será meu filho. Vamos ler todo mundo esse versículo? O vencedor herdará, e eu lhe serei por Deus, e ele me será por filho. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que o teu Santo Espírito, que inspirou o teu servo João na ilha de Patmos, a ponto dele ter visões maravilhosas sobre o seu presente, e sobre o nosso presente, e sobre o futuro dele e o nosso futuro também. Que o mesmo Espírito possa também agora nos iluminar, possa abrir o nosso entendimento, possa nos dar graça, Senhor, para agora apresentarmos a tua palavra e que ela encontre lugar no coração e nas mentes de cada um de nós, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deixa eu ver aqui, quem já recebeu uma herança, de verdade? Levanta a mão aí. Já recebeu não? Uma herança? Chique. O povo está com medo de falar, né? Recebeu também, William, uma herança? Muito bom. Mas não é dívida, não. Dívida não é herança, não. Só 3. A Lindinha recebeu herança também. Você também, Jário? Filhos? Muito bem. Conta-se a história de um jovem que, seguindo a orientação do rei, ele então foi e venceu várias batalhas. E o rei disse assim para ele: olha, meu filho, você foi muito corajoso, então eu lhe ofereço a metade do meu reino para você, pelas batalhas que você lutou e venceu. Você agora pode escolher ganhar metade do reino. Mas se você não quiser a metade do reino, eu também posso dar a mão da minha filha em casamento. Ele foi para casa, pensou, jovem inteligente. E o que você acha que ele escolheu? Ele gostava da riqueza, o reino, mas a moça também era muito bonita. Então, lógico, ele amava a moça e falou: não, eu quero casar com a princesa. E foi uma escolha muito interessante, porque casando-se com a princesa, automaticamente ele também se tornou herdeiro daquilo que o rei tinha, né? Eu quero dizer para você hoje à noite, para a grande maioria de nós, que não recebemos herança nenhuma, pelo menos por enquanto, né? Há uma herança esperando você. Uma herança maravilhosa. Uma herança que é mais valiosa do que dinheiro, do que posses, do que filhos, do que esposa, do que marido. Mais valiosa do que tudo isso. Aquilo que o Senhor
tem preparado para aqueles que o amam. Algo que está preparado desde a fundação do mundo, segundo a Escritura Sagrada, para aqueles que amam o Senhor. O livro do Apocalipse, que na verdade, como eu disse na semana passada, traz para nós algo de profundamente negativo, né? Porque pensamos em coisas ruins, em monstros, em coisas terríveis que estão para acontecer, quase que um filme de terror. Parece que foi construído na nossa imaginação algo da Idade Média que faziam as pessoas seguir a Cristo, seguir o cristianismo, o evangelho, a partir do medo do inferno, a partir do medo da danação eterna. Então, o Apocalipse, esse livro que as pessoas não querem nem saber o que está escrito, porque tem, de certa maneira, medo. Mas eu quero dizer, o livro do Apocalipse, ele quer dizer, aliás, a palavra Apocalipse significa nada mais, nada menos do que revelação. Ou seja, tirar o véu de algo que está encoberto. Dar visibilidade a algo que está encoberto. E tem algo que está encoberto e que a maioria de nós não percebemos e não vemos. É que temos uma herança bendita, maravilhosa, abençoada, riquíssima, nos esperando. E essa herança bendita é a Nova Jerusalém. Na semana passada vimos no capítulo 20 algumas coisas importantes sobre a esperança de se crer no Senhor. Mas o capítulo 21 e o capítulo 22 do Apocalipse, que são exatamente os dois últimos capítulos da Bíblia e dessa revelação que o apóstolo João teve na ilha de Patmos, vai mostrar para os primeiros cristãos, sim, porque o Apocalipse só faz sentido se nós olharmos para ele e pensarmos que há um público próximo para o qual ele foi escrito. E se olharmos para o capítulo 2 e o capítulo 3 do Apocalipse, vamos encontrar ali os destinatários do livro. São as 7 igrejas da Ásia. Então, o livro foi escrito para os cristãos daquela época. Por isso não faz sentido analisarmos o Apocalipse apenas tendo em vista as coisas futuras. Não, o livro também, como uma boa exegese bíblica nos ensina, ele também precisa fazer sentido, ou precisava fazer sentido para os cristãos daquela época. E o que o Senhor queria mostrar para os cristãos daquela época é que, não obstante todo o sofrimento que eles estavam submetidos, sim, porque esperavam a segunda vinda de Cristo, mas Jesus não vinha nunca. Assim, aqueles cristãos mais antigos, alguns deles que haviam visto talvez o próprio Cristo, outros que haviam visto os apóstolos, eles estavam morrendo. E era possível que a fé que era transmitida pela tradição oral dos mais velhos para os mais novos, vamos lembrar que eles não tinham Bíblia, tinha a Torá, mas ficava na sinagoga, as pessoas não tinham Bíblia em casa. O Evangelho era pregado apenas de boca em boca, apenas pela tradição oral. E aqueles que viram a Jesus, aqueles que conviveram com Cristo, ou que conviveram com os apóstolos de Jesus, com os 12 apóstolos de Jesus, também estavam morrendo, e morria com eles também aqueles relatos, e morriam com eles também a esperança da segunda vinda de Cristo. Por isso, a sua fé estava arrefecendo, estava diminuindo, e eles pensavam: será que vale a pena ser expostos aos mais terríveis sofrimentos? Ser levados, por exemplo, no caso de Roma, para o Coliseu, onde eles eram entregues aos leões? Fazia algum sentido passar por todo aquele sofrimento naquele contexto? Jesus então se revela a João na ilha de Patmos. João, que havia sido encarcerado ali exatamente para não pregar o Evangelho.
João, que talvez quando chegou naquela ilha, ele pensou: eu estou completamente agora fora, não tem como eu pregar como Paulo pregou, ou como Pedro pregou, ou como os demais apóstolos pregaram. Eu estou agora encerrado num cárcere de uma ilha, mas é exatamente a esse a quem Jesus se revela para mostrar a ele que aquele sofrimento daqueles primeiros cristãos tinham um fim, e que os aguardava, ainda que morressem como mártires, e muitos morreram, que os aguardavam uma nova Jerusalém, uma nova cidade, que era a herança que eles tinham. E pensando então nesse contexto de herança, não sei que herança que a Norminha ganhou, é o que? Uma casa? Fala aí para nós saber. Um terreno lá em Vitória da Conquista, a capital do sudoeste baiano, né? Tem uma família de Vitória da Conquista chegando para cá também. Fala aí, menino, o que foi? Depois você conta. Vamos supor que seja uma casa. Vamos supor. O que a gente precisa saber quando a gente recebe uma herança? Porque tem herança que às vezes não é boa coisa, né? Mas o que a gente precisa saber quando recebe uma herança, né? Uma das coisas que a gente precisa saber é o que não tem. O que não tem essa herança? O que não tem? Então não tem rua lá, não tem asfalto, não tem escola. Ganhei uma casa em algum lugar. A gente quer saber o que não tem lá. E a Bíblia então vai mostrar então o que essa herança maravilhosa que o livro do Apocalipse apresentava para aqueles primeiros cristãos e nos apresenta hoje. Exatamente, a Nova Jerusalém é uma herança maravilhosa pelo que ela não tem. E o que ela não tem? Por isso eu pedi sua Bíblia para ficar aberta. Olha comigo, capítulo 21 de Apocalipse, agora o versículo 4. A Bíblia diz: e ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Que maravilha! Naquela Nova Jerusalém que nos aguarda para além dessa vida, a Bíblia diz que cessarão as fontes de tristeza, cessarão as fontes de tristeza emocional, apresentada aqui pela lágrima, por exemplo. Quantos cristãos já haviam sido mortos pelo imperador romano? Quantos já haviam sido levados para as arenas? Quantos cristãos estavam sendo perseguidos e precisavam se reunir nas catacumbas, até mesmo nas cavernas, para que ninguém soubesse onde estavam? Quantas lágrimas haviam sido vertidas de mães que perdiam seus filhos porque eles abraçavam a fé em Cristo? Quanta tristeza emocional. Aliás, quando nós pensamos em lágrimas, as lágrimas elas fazem parte da nossa própria vida. Não é assim quando uma criança nasce? Me lembro quando a Bia, minha filha mais nova, nasceu. E foi a única que eu acompanhei o parto. Mas a duras penas, porque é perigoso eu dar mais trabalho do que tudo lá dentro. Mas me lembro que ela nasceu, e eu tenho até filmado, que ainda estava lá filmando. Mas ela custou a chorar, sabe como? E eu preocupado. E o obstetra tirou ela de lá e enfiando as coisas na boca dela para tirar umas coisas, no nariz. E eu de cá já quase lá tomando da mão, já dando tapa no bumbum dela para ela chorar logo. Eu é muito paciente, você fica esperando a vida toda. E eu estou lá esperando. O que aconteceu? E ele saindo aqui, olhando para mim, tipo assim: cadê a menina? O que está acontecendo? E daqui a pouco, ela abriu a boca chorando. Ou seja, o que marca o início da nossa vida nesse mundo? É o choro. Exatamente o choro. É ele que vai marcar a nossa entrada nesse mundo humano, nesse mundo de dores, nesse mundo de sofrimento.
que daí para frente só piora. E toma choro. E chora quando é criança para comer, não é assim? É a conversa do bebê, aí as Helenas aí, não é isso, Léo? E você sabe que tem choro e choro, né? Tem o choro de fome, choro de manha, choro disso, então você tem que ficar antenado nisso aí. Não vai empanturrar o menino de coisa, ele vai... Ou seja, a nossa vida é marcada pela falta. Desde quando nascemos, sempre parece que nos falta algo. Sempre parece que estamos chorando por algo ou por alguém. Costumo observar, principalmente as meninas aqui da igreja ou por onde eu passei, né? Precisa ser uma benção estar aqui cantando, só a florzinha de Jesus, 8 anos, 10 anos. Só que vai chegando 13 anos, 14 anos, você já vê os bichinhos já no cantinho, meio moado. O que está acontecendo com a menininha? 14 anos, já está meio triste. Né? Você vai lá saber. Dores de amor. Pastor, estou apaixonado por um menino. E como é que você sabe que você está apaixonado? Você está amando? Estou amando. Toda vez que eu vejo, dá uma fisgada na barriga. Eu também estou apaixonado por um cara que eu estou devendo. E quando eu vejo, não tem dia para pagar. Essa mesma fisgada na barriga. E os bichinhos estão crescendo e vão chorando. E chora. Ontem foi o casamento da minha sobrinha, a primeira sobrinha minha que casou. E todo mundo chorando. Foi bem bonito mesmo. Eu fiquei pensando, por que esse povo chora tanto, gente? Então não casa, se é para chorar tanto, fica quieta. Mas lá, naquela Nova Jerusalém, o texto está dizendo aí, lá não haverá lágrimas. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, seja aquelas vertidas pelo sofrimento baseado nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, sejam aquelas que também estão baseadas na nossa dor física, porque o próprio texto também, versículo 4, diz, ele enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Essa herança bendita não tem preocupação de termos fontes de tristeza, porque ali estaremos no gozo da nova vida com Cristo ou da verdadeira vida com Cristo. Porque hoje nós estamos aqui no que nós chamamos da igreja militante. A igreja que está na terra, a igreja que está tal qual um exército, militando pelo Senhor, militando a boa milícia de Cristo. Mas quando estivermos na presença do Senhor, quando o Senhor aparecer nas nuvens com poder e glória, então seremos a igreja triunfante. Estaremos para sempre com o Senhor. Ali não haverá mais lugar para a morte. Ali também não haverá mais simbolismo. Não precisa ter culto lá, não vai ter pastor, não vai ter púlpito, não vai ter imagem, não vai ter nada, não vai ter simbolismo nenhum. E se olharmos, por exemplo, o versículo 22, 23 e 24 desse mesmo capítulo 21, lemos assim, na Nova Jerusalém não vi santuário, porque o santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. A cidade, verso 23, não precisa nem do sol, nem da lua, para lhes darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Sabia que lá não precisa nem de luz elétrica? Não tem CEMIG no céu? Isso é bom demais, né? Por que a Bíblia diz? Porque o Senhor é o seu luminar. O Senhor Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Imagina, lembra daquele hino antigo que a gente cantava, se não me engano, 96? Acho que é do cantor cristão. Se nos cega o sol ardente, quando visto em seu furor, é 96 mesmo? Quem contemplará aquele
que do sol é criador? Imagina, aquele que criou o sol e todas as estrelas será aquele que estará no centro da Nova Jerusalém, nos conduzindo, e nós estaremos para sempre na sua luz, não haverá treva nenhuma, absolutamente nada, porque o Senhor iluminou. Essa é a herança maravilhosa que Deus tem para você. Mas quando você ganha a herança, você não precisa saber apenas o que ela não tem, mas é preciso saber também o que tem. Ganhei um terreno, lá não sei aonde, fim do mundo. O que tem lá? O que não tem a gente já sabe. O que tem lá? Veja comigo capítulo 21, versículo 9, diz o seguinte: então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. E o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como uma pedra de jaspe cristalina. E tinha uma grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Essa maravilhosa herança que nós recebemos tem proteção. A Bíblia diz no versículo de número 12, que tinha uma alta muralha, um muro, que é exatamente o símbolo da proteção de Deus. Nas cidades antigas, nós sabemos, o muro era sinal da proteção. Como nós estamos preocupados em nossos dias com proteção, a ponto de nós mesmos ficarmos presos em nossas próprias casas, cheio de grades para todo lado, cheio de muros altos, cheio de cercas elétricas. Mas lá, na Nova Jerusalém, estaremos protegidos, completamente protegidos. E mais, a Bíblia diz que essa muralha, ela tem 12 portas. Normalmente uma cidade tinha no máximo 2 portas, às vezes uma de entrada, outra de saída. Mas essa tem 12. E o que quer dizer isso? Que são portas que nunca se fecham. Isso quer dizer isso para nós hoje, para aqueles crentes daquele primeiro século, dizendo: há entradas para todos nesta Nova Jerusalém. Não são apenas alguns que poderão entrar por essas portas, mas todo o que quiser pode vir, como diz o versículo 17 do Apocalipse 22, vem, todo aquele que ouvir, diga, vem. Há lugar para cada um. Eu imagino que, a exemplo da ceia do Senhor, e Jesus disse, quando instituiu a ceia do Senhor, que ele diria: eu não tomarei com vocês mais o fruto da videira, e ele diz: até que eu o tome novamente na eternidade. Não sei, mas eu imagino assim, não sei se é porque eu penso muito em comida, mas eu imagino assim, que quando chegar lá, quando chegarmos para as bodas do Cordeiro, eu, Felipe, vai ter aquela mesa enorme assim, e as cadeirinhas, com o nomezinho de cada um de nós lá já, para sentar. E aquela comilança abençoada. Toda é festa. Festa é festa. E para cada um tem um lugar. Eu imagino para cada criança que nasce, quando as Helenas nasceram e as outras crianças nasceram, eu imagino isso. Deus fala assim: põe mais uma cadeirinha lá. Mais uma cadeira. Helena, uma com H, a outra sem H, só com E. Amém, irmãs? Você crê que tem uma cadeirinha lá para você nessa mesa? Crê? Crê, irmã Ivaldo? Prestando atenção ali. Só que eu temo. Eu creio que tem cadeirinha para cada um, porque a Bíblia diz que o inferno foi criado por diabo e seus anjos. Se é assim, o céu foi criado para nós. Sim ou não? O céu foi criado para nós, o céu foi criado para você.
Céu é lugar da gente ir e ficar lá só de boa. Só naquela iluminação bonita lá. Mas eu temo, viu, Nadine? Eu temo que naquele dia muitas cadeiras ficarão vazias. Não porque não foi colocada a cadeira, mas porque muitos, estando aqui, rejeitaram esse convite abençoado para o casamento do Cordeiro com a sua noiva, que é a igreja. Mas tem lugar. As 12 portas estão dizendo isso. Tem lugar. A mensagem do Apocalipse para aqueles cristãos do primeiro século era essa: persistam. Vale a pena ser cristão, persistam. E alguém já disse que o sangue dos mártires, o sangue que era derramado por aqueles primeiros cristãos, na verdade era o combustível, era o rachio de pólvora que fez que esse evangelho chegasse até nós, porque as pessoas, quanto mais o evangelho era perseguido, tanto mais ele crescia, porque as pessoas pensavam, se há algo pelo qual vale a pena morrer, esse algo pelo que vale a pena morrer, é algo pelo que vale a pena viver. Só vive quem tem uma causa pela qual vale a pena morrer. É isso que fez o cristianismo crescer a ponto de tomar o mundo inteiro. Exatamente porque eles olhavam para a Nova Jerusalém e eles pensavam: o sacrifício aqui vale a pena, porque eu herdarei uma vida completamente protegida. E a mensagem do Apocalipse é: venha, há lugar, as portas estão abertas, o tempo da graça é agora, venham para a salvação. E essa porta ainda está aberta até os nossos dias. Até o dia que Cristo aparecer nas nuvens, as portas estão abertas para a salvação. O que tem lá nessa herança bendita? A provisão. Versículo de 1 a 5, desse mesmo, agora do capítulo 22, a palavra de Deus diz, então, que havia ali um jardim. Olha o que diz o verso 21 do capítulo 22, então, se tiver como mostrar aí no telão, então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal, que saía do trono de Deus. João vê esse trono maravilhoso, o Senhor assentado ali, o trono branco. O julgamento já passou no capítulo de número 20, e agora ele vê um rio de água cristalina que desce daquele trono e vem e passa por uma praça no versículo 2, e de um lado do rio, do outro lado do rio está a árvore da vida, que também produz 12 frutos, dando o seu fruto todo mês, e cujas folhas das suas árvores são para a cura dos povos. Vejam que visão maravilhosa, irmãos. Ele vê 3 coisas. Ele vê o rio de água cristalina. Ele vê a árvore da vida, que dá o seu fruto em todos os meses do ano. E mais. Ele vê as folhas da árvore que servem para a cura. São 3 provisões maravilhosas que mostram o destino dos remidos. Um jardim com um lindo rio, cujas águas nos descedentam. É a representação de Jesus, que é água viva, que descedenta a alma. Um rio de água que sai do trono de Deus e mata a sede. Lá teremos provisão de tudo. Há ali também, segundo o texto bíblico, a árvore da vida. Lembram que Adão e Eva, a eles não foi permitido sequer tocar no fruto da árvore da vida? Mas agora, segundo o versículo de número 2 do capítulo 22, essa árvore da vida é que será de alimento. E sabe por que Adão e Eva não puderam tocar na árvore da vida? E lá no Gênesis, no início da narrativa, quando o homem cai, quando ele tem a sua queda, ele é tirado do jardim, e o motivo é para que ele não tocasse naquela árvore da vida, porque tendo comido
da árvore do bem e do mal, no corpo físico agora, ele estava contaminado pelo pecado. Se tocasse na árvore da vida, ele viveria eternamente. Imagina o que seria uma vida eterna nesse corpo físico, com todas as mazelas que temos. Portanto, a morte para nós, ela deveria ser vista com muito mais naturalidade, como uma passagem apenas, como uma despedida, como uma separação, que é isso que significa a palavra thanatos do grego, uma separação do corpo da alma. Mas lá, já revestido pelo novo corpo que havemos de ter, nós poderemos dispor dessa árvore bendita, a árvore da vida. É isso que terá lá. Você terá provisão para todas as suas necessidades. Essa é a herança que você tem. Eu quero apresentar agora a terceira e última característica dessa herança que está te esperando. A primeira é o que não tem. Lá não tem choro. Lá não tem dor. A segunda é o que tem. Lá tem proteção. Lá tem provisão. Mas quando você recebe a herança, tem outra coisa que você precisa saber. Se for uma casa, um lote, um terreno, além de você saber o que não tem, além de você saber, viu, irmão Zé Célio, o que tem uma outra preocupação que a gente tem. E a preocupação é: quem são os vizinhos que vão morar lá nesse terreno que eu ganhei? Viu, irmão Gessi? Quem são os vizinhos? E a Bíblia apresenta, então, os vizinhos que não estarão lá e os vizinhos que estarão lá. Os que não estarão, estão no capítulo 21, versículo 8, e no capítulo 22, versículo 15. Olha aí comigo. Capítulo 21, versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E capítulo 22, versículo 15, também está dizendo que vizinho você não vai ter lá. 22, 15, se tiver como botar na tela para mim, eu agradeço. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Suspira assim. Você não vai ter esses vizinhos lá. Não vai ter. Eles não estarão lá. Alguma pessoa pode pensar assim: aos covardes não herdarão o reino. Vamos pensar no contexto. O covarde aqui é aquele que no contexto do primeiro século negava Jesus. Porque você afirmar Jesus representava você morrer. Você crê em Jesus? Crê? Então vem cá, você vai alimentar o nosso leão ali, que está magrelinho. É assim. É como ainda hoje em alguns países, irmãos, ser cristão não é ser membro de uma igreja cristã, seja de que ordem for, apostólica, romana, ortodoxa, batista, budista, ou o que for. Não. Ser cristão ainda em alguns países, como a Coreia do Norte e outros tantos, Vietnã e Iraque, é pena de morte, irmãos. Esse é o covarde. É aquele que, para garantir sua própria vida, abria a mão da vida eterna. O incrédulo é aquele que já rejeitou o Senhor tanto intelectualmente quanto emocionalmente. Ele o aceita toda hora, mas na hora de provar a sua fé, ele abre mão. Os tímidos não entrarão. Tem gente aí que já está preocupado, né? Mas não é timidez no sentido de personalidade. Não, irmãos, não é isso não. O tímido também é um tipo de covardia. É aquele que ficava calado, ao invés de confessar a sua fé.
Também aqueles que cometiam abominações espirituais são vizinhos que não estarão lá. Feiticeiros, idólatras, aqueles corrompidos moralmente, mentirosos, assassinos, não estarão lá. Não estarão lá. Não tem lugar para mentira, não tem lugar para nenhum tipo de corrupção, nem abominação na esfera espiritual da Nova Jerusalém. Mas mais importante é saber os vizinhos que estarão lá. E eu quero que você abra comigo por último, no capítulo 21 do Apocalipse, versículos 2 e 3, diz assim: Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada ou enfeitada como uma noiva, adornada para o seu esposo. Que bênção! E ouvi uma grande voz vinda do trono: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Agora volta algumas páginas da sua Bíblia. Eu quero deixar um último versículo com você hoje à noite. Vai para o capítulo 7 de Apocalipse. Eu quero que você leia comigo o versículo 9 em diante. Apocalipse, capítulo 7, a partir do versículo 9. João, já no início do livro, ele já vê os remidos. Olha o que diz: E depois dessas coisas, eu vi, e eis uma grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas na mão, e clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. E todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos, os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça, e a honra e o poder e a força seja ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. E um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: Estes que vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? E respondi: Meu Senhor, tu o sabes. Então ele me disse: São estes os que vêm da grande tribulação, os que lavaram suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário, e que aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, e jamais terá fome, nunca terão sede, não cairá sol sobre eles, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Eu posso ouvir um amém? É essa herança que nos espera, uma herança bendita, daqueles que estarão fazendo parte dessa grande multidão que não se pode contar. Você vê você lá, João viu uma grande multidão. Será que ele viu o seu rosto lá nessa grande multidão? É isso que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Na verdade, seremos ali uma grande família, e como diz o texto bíblico aqui, Ele será o nosso pastor, e nós seremos uma só igreja, a igreja dos remidos, comprados pelo sangue de Jesus. Aquela multidão a qual ninguém pode contar, de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas. A multidão que aguarda aquilo que o apóstolo Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, e ele diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aqueles cristãos do primeiro século estavam profundamente vivendo tribulações terríveis, indizíveis, como nós ocidentais, aqui com as nossas tribulações, nem podemos imaginar. Nem podemos imaginar. Mas tanto para eles quanto para nós, a promessa é a mesma. Graças a Deus, glória a Deus, que não vivemos aquele tempo.
Glória a Deus que vivemos um tempo de paz, num país onde nós podemos pregar e viver o Evangelho. E glória a Deus que nós temos essa herança que nos aguarda, que nos espera. Eu quero perguntar a você hoje à noite, você quer tomar posse dessa herança? É colocado agora diante de você a oportunidade. Há uma herança que está te esperando. E eu estou aqui para mostrar para você, estou mostrando a você aqui a escritura desse terreno bendito. A escritura dessa herança maravilhosa. Está aqui. Registrado no cartório de Deus. Com tudo isso, não precisa pagar nada. O preço já está pago. Jesus já pagou. Você só precisa tomar posse dela e dizer: eu quero. Eu quero. Eu quero entregar minha vida. Eu quero viver nesse lugar maravilhoso. É real, verdade, que as tribulações aqui são muitas. Às vezes dá vontade na gente de largar tudo, desistir de tudo. Não são tribulações como aquela, mas temos as nossas doenças do nosso tempo. Mas a Bíblia diz: fica firme. Continua firme. Creia no Senhor, que há uma herança bendita te esperando. A todos aqueles que amaram o Senhor. Eu queria que você baixasse sua cabeça. Eu queria saber se alguém aqui quer tomar posse dessa herança. É de graça. As portas estão abertas, as portas da salvação. E é o convite que o Senhor te faz hoje à noite. Você quer essa herança? Alguém hoje à noite que entende essa mensagem e que quer tomar posse e quer dizer assim: eu quero viver na plenitude da vida em Cristo. O Apocalipse não é para botar medo em você sobre o inferno, mas é muito mais para te dar esperança e para mostrar que há uma herança. Alguém hoje à noite, levante a sua mão bem alta, eu quero orar pela sua vida. O excesso você está dizendo: pastor, entendi. Glória a Deus, Deus te abençoe em nome de Jesus. Pastor, entendi essa mensagem. Olha, eu não quero deixar para amanhã não, eu quero tomar posse hoje. Eu não quero que passe esse tempo, eu quero é hoje a salvação em Cristo. Há mais alguém? Uma pessoa já disse sim para Jesus. Sim. Há mais alguém? Quer dizer sim, eu quero Cristo, eu quero viver essa nova vida. Eu sei que pode ser que privações e provações profundas eu tenha que enfrentar, mas ainda assim vale a pena, porque é muito bom ser de Jesus. Há mais alguém? Há mais alguém? Glória a Deus, Deus abençoe em nome de Jesus. A nova Jerusalém herdarão aqueles que terão seus nomes escritos no livro da vida, no livro do Cordeiro. As cadeiras que serão preenchidas são aquelas de quem aceitar estar ali. Glória a Deus. Há mais alguém? 2 pessoas já disseram: não abro mão da minha herança. Eu quero é Jesus na minha vida. Eu quero ter uma vida com o Senhor. Há mais alguém? É você. Você entendeu essa mensagem? Claro, muito simples. Apocalipse é simples. Visão é o livro da esperança. Em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado por essa herança bendita. Ó Senhor, ó Senhor, como é bom, diante das dificuldades que vivemos, da desesperança dos nossos dias, dos fracassos, dos planos frustrados, dos amores não correspondidos, Deus, dos negócios que não prosperam. Ó Deus, como é bom saber que a nossa vida não se resume apenas a esse existir aqui, mas que nos aguarda, Senhor, na eternidade, um novo céu, uma nova terra. Deus, nós não merecemos herança alguma, o que merecemos é a morte. Mas o Senhor, pela sua infinita bondade, pela graça maravilhosa, resolveu nos dar essa herança bendita. Abençoa, Pai, essas 2 vidas que hoje confessam ao Senhor. Escreve, Senhor, os seus nomes no livro bendito que o Senhor tem, onde constarão aqueles que vão herdar a salvação. Mas se há alguém aqui que ainda não tem a certeza, Senhor, da salvação, que ainda hoje, antes de conciliar o sono, possa entregar sua vida ao Senhor.
Oh Deus, muito obrigado. Muito obrigado. No nome de Jesus. Amém.